homem em sua mesa e compenetrado em seu trabalho, vê um vulto no canto de sua visão. Ele estava sozinho em casa, mas estava muito cansado naquela noite. Assumiu estar tão sobrecarregado que já estivesse vendo coisas e que então já era hora de descansar e dormir. Alguns dias depois aconteceu de novo, mas desta vez o homem não encontrou nenhuma desculpa, como estar agudamente cansado. As visões passaram a acontecer regularmente. Os constantes movimentos periféricos começaram a perturbá-lo profundamente. Ele visitou um oftalmologista e vários outros especialistas, mas não encontraram nada de errado com ele. A situação mudou drasticamente quando os rápidos movimentos na periferia de seu campo de visão foram substituídos por alucinações. O homem via um monstro com cauda longa e muitas pernas finas. Sendo uma pessoa normal e centrada, só pôde pensar que tinha ficado louco. O homem voluntariamente procurou uma instituição psiquiátrica, da qual nunca saiu. Os médicos confirmaram que só ele via o monstro. Claro que outra explicação haveria. Resumindo, o homem nunca chegou a descobrir que não estava louco. Infelizmente, quando os agentes da fundação descobriram o objeto SCP-372, a mente da vítima já estava sequelada. Por algum motivo, este homem teve o azar de estar sendo atormentado pelo Jumper periférico, o que é muito estranho porque essa criatura geralmente prefere não ser vista e não interage com pessoas. Oi, eu sou o Detetive Void. O episódio de hoje do meu vlog é dedicado a uma criatura misteriosa e controversa. SCP-372 é conhecido como o Jumper periférico e há claramente algo de errado com esse objeto. O objeto foi descoberto por um agente da fundação que trabalhava disfarçado, provavelmente em algum escritório médico. O funcionário relatou ter visto um monstro descrito de forma semelhante às alucinações de um dos pacientes. Uma equipe chegou ao local e fez uma investigação e capturou o SCP-372. O método usado para capturar a criatura é confidencial. O objeto é da classe Euclides. Chama-se Jumper periférico por causa do jeito que se move e se esconde. A criatura é extremamente rápida e prefere ficar fora do campo de visão dos humanos. Na maioria das vezes é visto se movendo velozmente na borda dos campos de visão das pessoas. As propriedades anômalas do SCP-372, incluindo o seu porte, colaboram com sua agilidade. A criatura tem um corpo esbelto e flexível, uma cauda longa e 8 pares de delgados membros. Tem cerca de 2 metros de comprimento da cabeça até a ponta da cauda. Por ser tão magro, a criatura tem massa de apenas 45 quilos. Esta espécie era antes desconhecida pelos cientistas da organização. Descobriram que seu corpo tem fibras musculares incomuns. Elas ajudam o SCP-372 a se mover com precisão e rapidez incríveis, e também promovem uma exótica agilidade. As patas do objeto são cobertas com pelos minúsculos que permitem alta aderência a praticamente qualquer superfície. Não há dados de pesquisa sobre o objeto, e o conhecimento sobre as propriedades das fibras musculares é sigiloso. A sua capacidade de grudar em qualquer superfície deve ser semelhante à de lagartixas terrestres. Há mais de 14 mil pelinhos em 1 milímetro quadrado das palmas de suas patas. Cada um desses pelos é dividido em uma infinidade de fibras microscópicas na ponta. Até 1000 delas em cada uma. Seu diâmetro não passa de 0,2 micrômetro. Para comparação, o cabelo de um bebê recém-nascido tem de 20 a 40 micrômetros de diâmetro. Como resultado, bilhões dessas fibras superfinas penetram na superfície com a qual se aderem a nível molecular. O pé da lagartixa e o plano de fixação também trocam cargas elétricas. O primeiro fica positivamente carregado e o segundo negativamente, criando uma atração magnética. Mas vamos voltar ao nosso SCP. O Jumper periférico é conhecido por ter um órgão sensorial especializado. Tem a capacidade de ecolocalização e detectar fluxos de energia. SCP-372 é capaz de sentir os impulsos elétricos que ocorrem no cérebro de criaturas vivas. Isso permite que ele preveja os movimentos a serem feitos por seres vivos próximos dele. Esta é a segunda característica que faz a criatura não ser vista. Ela rastreia os sinais cerebrais enviados aos olhos de alguém que possa avistá-lo, explorando os pontos fracos da visão humana. O SCP-372 tem facilidade para fugir e nunca ser visto. O objeto também faz muito uso de pontos cegos. Talvez você já tenha feito uma experiência para localizá-los em aula de biologia na escola. Se não, você pode experimentá-lo agora, é bem interessante. O que você não sabe é que o SCP-372 se beneficia dos movimentos sacádicos dos nossos olhos. São movimentos rápidos e simultâneos de ambos os olhos. Acontece, por exemplo, quando lemos ou olhamos para alguma coisa. Você provavelmente nunca pensou que quando você está observando algo, ao olhar para algo, você sente o objeto com seus olhos. No exato momento de uma sacada ocular, quando o observador volta seus olhos para o objeto, ele escapa. Quando o movimento dos olhos termina e a pessoa pode ver com clareza o lugar onde estava a criatura, ela não está mais lá. Esse processo ocorre em um piscar de olhos. Assim, o SCP-372 fica invisível simultaneamente para os vários observadores em potencial. No entanto, experimentos conduzidos por cientistas da Fundação provaram que o objeto não quer ser visto.
Como parte do estudo do SCP-372, vários experimentos com funcionários da classe D foram realizados. Em um deles, 2 pessoas foram colocadas em uma câmara vazia de 5 por 6 metros, uma no centro e a outra no canto. Eles foram ordenados a não se moverem e só observarem. Soltaram o anômalo objeto na sala por 5 minutos. Durante esse tempo, apenas um funcionário percebeu movimentos em sua visão periférica, várias vezes na verdade. No segundo experimento, sob as mesmas condições, 2 pessoas foram colocadas em cantos da sala diagonalmente opostos. Em 5 minutos, ambos os funcionários viram o objeto 15 vezes. Todos os avistamentos foram simultâneos às 2 cobaias. Os pesquisadores sugeriram que o SCP-372 se movia para as áreas do espaço que estavam como pontos cegos para ambos os observadores. Nesses momentos, o objeto conseguia não ser visto. Mas quando não havia ponto cego, os funcionários conseguiam ver o anômalo. No terceiro experimento, os cientistas mudaram as condições iniciais. Eles ordenaram que 4 funcionários da classe D se colocassem nos 4 cantos da sala. Assim que o SCP-372 foi solto na câmara, um dos participantes do experimento ficou gravemente ferido. Ele caiu no chão e teve hemorragia externa. Ninguém viu em que momento em que foi ferido, nem quem provocou isso. Os funcionários ilesos correram para a saída, mas estava trancada. Um dos participantes do experimento começou a bater na porta com as mãos e ele também foi ferido de repente. O relatório diz que ele perdeu parte do corpo, mas os detalhes são confidenciais. Um dos funcionários remanescentes deitou-se no chão em posição fetal. O segundo permaneceu imóvel até o final do experimento. Ao final dos 5 minutos prescritos, o primeiro funcionário ferido morreu e o segundo precisou de cirurgia. Os funcionários que sobreviveram relataram não terem visto o objeto. Em toda a história da contenção do SCP-372, este acidente é apontado como o único em que a criatura feriu pessoas. O segundo caso envolvendo lesão física a uma pessoa foi quando o homem do início deste vídeo chegou no hospital psiquiátrico. Podemos dizer que pela velocidade relâmpago do ataque ao primeiro funcionário classe D, o movimento foi quase instantâneo. O relatório do experimento sugere que a criatura estava simplesmente com fome. Atualmente, o SCP-372 está sob contenção em uma câmara de 5 por 4 metros e apenas 2 metros de pé direito. O interior do quarto é revestido com acrílico reforçado. A sala também é equipada com sensores de movimento com infravermelho em todos os cantos. Alimentam a criatura através de uma abertura especial da câmara. Vegetais frescos e carne vermelha uma vez a cada 14 dias. Há câmeras que transmitem vídeos em tempo real dos capacetes dos seguranças que trabalham com o objeto. Em caso de violação de contenção, todos os funcionários da zona são obrigados a documentar quaisquer movimentos que ocorrerem em seu campo de visão. Não há registros de fuga do SCP-372. Na minha opinião, as informações do arquivo do objeto levantam muitas questões. Primeiro, partes confidenciais do documento que não parecem tão importantes. Por exemplo, a menção de qual órgão do funcionário classe D que foi ferido no último experimento, o olho. Nosso amigo que deseja não ser visto provavelmente iria atingir os olhos mesmo. Não está claro porque o SCP-372 não está sendo monitorado por câmeras de alta velocidade, nem espelhos. Fuçando no banco de dados da Fundação, encontrei evidências de experimentos semelhantes que foram feitos, mas nenhum deles trouxe bons resultados. A criatura ficou furiosa e começou a querer quebrar os equipamentos. Isso levou não só a danos às câmeras, mas a lesões no próprio objeto. Os experimentos foram interrompidos para não machucar ainda mais o jumper periférico. Com base nisso, podemos concluir que a criatura não tem qualidades especiais para se proteger e que ela realmente não quer ser vista ou que não pode ser vista. Mas isso não consta no arquivo oficial do objeto. Em vez dessas informações importantes, há uma observação de um membro do Conselho O5. Ele adverte sobre uma grave punição aos funcionários que usarem as propriedades do SCP-372 para brincar com seus colegas. Esse comentário poderia ser feito por um cientista importante ou diretor da zona, mas não um representante do Conselho O5. Além disso, os funcionários da Fundação não parecem brincar em serviço. Toda essa coisa de documentos estranhos e interferência desnecessária por um membro do Conselho O5 parece muito estranha. Assumo que a Fundação esteja escondendo informações mais importantes relacionadas ao SCP-372. Ou estou vendo conspirações onde não há? O que você acha? Escreva nos comentários abaixo se você acha que a história do jumper periférico parece suspeita. Eu tenho uma nova investigação em andamento. Você vai ficar sabendo em breve. Inscreva-se no meu canal para não perder o que há de melhor do mundo SCP.